Bom, e hoje nós vamos tratar no nosso tema de citologia, né, a morfologia da célula. Nós vamos diferenciar hoje uma célula eucariótica de procariótica, né, entender essas diferenças de células, porque isso vai impactar num outro tema da biologia, que é a classificação celular. Vem comigo aqui para a gente entender essas diferenças. Muito bem, aqui no slide a gente tem uma célula genérica, tá? Mostrando aí quais são os elementos. A gente aprende desde muito cedo na escola que uma célula tem 3 partes: membrana, citoplasma e núcleo. Vale lembrar que o núcleo não necessariamente vai estar presente na célula. Não é uma obrigação. Toda célula obrigatoriamente tem que ter membrana, porque a membrana é quem delimita a célula, é ela quem faz a célula existir. E, obviamente, que se existe uma membrana, a parte interna da célula é o hialoplasma, citoplasma, citosol, a gente vai diferenciar um pouquinho isso aí. Mas o núcleo pode não estar presente, como acontece nas nossas hemácias. É fato que quase todas as células são nucleadas, mas as nossas hemácias, os nossos glóbulos vermelhos, por exemplo, não são, mas a gente vai falar disso em outro momento. Aqui a gente tem, então, a membrana, o citoplasma, que é essa parte aí interna à membrana celular. Aí tem uma pequena diferença. Existe o citoplasma e existe o hialoplasma, ou citosol. O que é o citoplasma? É o espaço físico dentro da célula. Tá? O que é o hialoplasma? É a substância que preenche esse espaço físico, como se fosse um gel, uma gelatina, uma substância meio gelatinosa, né, que fica dentro desse espaço, que preenche esse espaço dentro da membrana. Tá? E aí, dispersos nesse hialoplasma, estão as organelas celulares, ribossomo, lisossomo, que a gente vai ter um momento, uma aula só para falar dessas organelas. E aí, caso haja, o núcleo também vai estar presente. O núcleo é delimitado por uma outra membrana, chamada de membrana nuclear, ou carioteca, caso a célula seja eucariótica, que é o que a gente vai ver em seguida. Olhando aí para o slide, você tem 2 células aí divididas ao meio. Você tem, aqui do meu lado esquerdo, você tem uma célula eucariótica e do meu lado direito uma célula procariótica. O que tem de diferente dessas células? Basicamente, a diversidade de organelas e a presença ou não da carioteca. As células procarióticas são células mais primitivas, são células mais simples, né? Elas apresentam a membrana, como todas elas, o citoplasma, mas um único tipo de organela, que são os ribossomos. Não há, nas células procarióticas, nenhuma organela membranosa, complexo golgiense, retículo endoplasmático, lisossomo, nada disso. Há apenas ribossomos presentes nas células procarióticas. São várias, mas é um único tipo de organela, ribossomos. E o núcleo dessa célula, ele não é delimitado por uma membrana. Não existe a carioteca, o que leva muita gente a dizer que as células procarióticas são células sem núcleo. Eu sou um pouco resistente a dizer isso, porque para mim célula sem núcleo é anucleada, como acontece com os nossos glóbulos vermelhos. E aí ela não tem nem DNA. As células procarióticas, elas apresentam material genético. Só que o núcleo, o que seria o núcleo delas, não é delimitado por uma membrana. Você vê lá, ó, o DNA está disperso no citoplasma. Então isso pode ser chamado de nucleoide, tá? Ou núcleo difuso, que é o material genético disperso no hialoplasma. Então essas células, elas de fato não têm núcleo, mas elas não têm núcleo verdadeiro, ou seja, um núcleo delimitado por membrana, como acontece nas células eucarióticas, como você pode ver lá. Ó. O núcleo, esse roxo aí no meio, ele tem uma membrana que o delimita, então ele é um núcleo verdadeiro, por isso que a célula chama eucariótica, ou eucarionte, que é um núcleo delimitado por membrana, e o nome dessa membrana é carioteca. Tá? E aí há uma outra diversidade grande das organelas citoplasmáticas. Né? Nós temos aí os ribossomos, que são os responsáveis pela síntese de proteínas. Né? Toda célula tem que ter ribossomo, porque a gente já viu lá na aula de compostos orgânicos, proteínas, são a base estrutural de todos os seres vivos. Tá? Então, todo ser vivo tem que ter ribossomo para produzir suas próprias proteínas, as enzimas que regulam o metabolismo. Então, a função de qualquer ribossomo é produzir proteína. Depois nós temos aí os complexos golgienses, que são responsáveis pelo armazenamento, empacotamento e eliminação de substâncias de dentro da célula. Retículo endoplasmático, que pode ser liso ou pode ser granular,
granuloso ou rugoso, né? Os dois são responsáveis pelo transporte de substâncias dentro da célula. O liso, para além disso, sintetiza lipídios e o granuloso ou rugoso produz proteínas. A gente diz granuloso porque sobre a membrana do retículo tem vários grânulos. E esses grânulos são, na verdade, ribossomos, portanto, sintetizam as proteínas. Os ribossomos do retículo endoplasmático normalmente produzem as proteínas que serão eliminadas da célula, chamadas de tipo exportação. Os ribossomos que estão agrupados ou livres no citoplasma produzem as proteínas que normalmente serão usadas dentro da própria célula. Nós temos as mitocôndrias, que realizam a respiração celular. Teremos uma aula especificamente para falar sobre respiração celular, né? E os lisossomos, que são responsáveis pela digestão intracelular, que é outro processo extremamente importante para as nossas células. Bom, e agora nós vamos falar sobre a diferença de célula animal e vegetal. Vem comigo aqui no slide para a gente acompanhar. A célula animal é uma célula que não apresenta parede celular. Tá? Ela apresenta na sua superfície o glicocálice, né, que já foi citado em outras aulas, que é um composto formado de glicoproteínas. Eles ficam sobre a superfície das células, né, ajudam ali a reter algumas partículas, a reter substâncias, contribuem também na identificação das células, né? Mas as células animais não apresentam parede celular. Nenhum animal apresenta, revestindo suas células para além da membrana, parede celular, né? Apresenta lisossomo, que é uma organela presente também apenas em células animais, enquanto que as células vegetais apresentam parede celular, que é de celulose, e apresentam outra organela chamada de vacúolo, que é muito própria desse tipo de célula vegetal. A gente também vai ter vacúolo em protozoários, mas com uma função também muito específica, que vai ser tratada na aula de seres vivos. Então aqui a gente consegue observar no slide que são praticamente as mesmas organelas citoplasmáticas das células animais, com o acréscimo aí do cloroplasto. Tá? Os cloroplastos são organelas que vão estar presentes nas células vegetais porque têm a função de realizar fotossíntese. Mas vem comigo aqui para você prestar atenção numa dica que é valiosa. Toma muito cuidado, porque é comum que as pessoas entendam que células vegetais fazem fotossíntese e que célula animal faz respiração. Cuidado. Células vegetais fazem fotossíntese e respiração. Então, ela vai ter cloroplasto e mitocôndria. As células animais é que não fazem fotossíntese, elas fazem apenas a respiração. Então, se aparece uma célula, ainda que não tenha esse formato, ainda que não tenha a presença do cloroplasto lá para você identificar, mas se ela tiver só mitocôndria, ela poderia ser uma célula animal ou vegetal. Tá? Porque a célula vegetal também tem mitocôndria. Você vai ter que tentar buscar outros elementos ali. Mas, normalmente, as células vegetais elas são apresentadas com a presença do cloroplasto quase sempre. Muito bem. Passando pela membrana, entrando na célula, nós temos aí, como você pode acompanhar nos slides, o citoplasma. Tá? Só que o citoplasma é essa estrutura que eu falei, é esse espaço físico interno da célula, preenchido por essa substância gelatinosa, onde estão distribuídos ali os elementos, as organelas celulares. Que o núcleo, inclusive, pode entrar como uma organela celular, não como uma organela citoplasmática. Só que é preciso ter algo que sustente essa célula. Uma célula não é sustentada só por uma membrana, já que nós falamos em outra aula que a membrana é fluida, é mosaico fluido. A membrana da célula não é rígida, ela não é estática. Então, como é que essa célula se sustenta? Vale lembrar que nós somos formados por trilhões de células. Então, se essa célula não tiver uma estrutura firme, nós não teríamos a estrutura que nós temos. Então, as células são sustentadas por um esqueleto celular, chamado de citoesqueleto. Então, tem o citoesqueleto sustenta a membrana, o citoplasma e o núcleo. Toda a estrutura celular é sustentada por esse esqueleto proteico, formado de filamento intermediário, microtúbulo, filamentos de actina e miosina. Microtúbulos e microfilamentos são todos proteicos, o que faz com que as proteínas sejam então considerados os compostos orgânicos mais abundantes do nosso corpo, já que estão presentes em todas as nossas células e são essas células que nos compõem. Essa foi a aula de hoje.
Não deixa de me acompanhar nas redes sociais. Me segue lá no meu Instagram, warleyfs_78. E se ainda não está inscrito no meu canal, vai lá no YouTube, Warley Ferreira Bio, e acompanha as dicas que estão por lá. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Até mais.